Na pequena cidade de Eldridge, onde o tempo parecia fluir de maneira estranha, as sombras se alongavam ao cair da noite, desenhando silhuetas que dançavam de forma desconcertante nas paredes das casas desgastadas. O ar tinha uma textura indesejável, como se carregasse uma umidade desconhecida, uma névoa quase palpável que sussurrava entre as árvores, e em cada esquina as luzes das lâmpadas frágeis piscavam de um jeito inquietante, como se tentassem advertir contra algo que estava prestes a emergir das profundezas da própria realidade. Os habitantes, em sua rotina sombria, pareciam ignorar os olhares furtivos das estrelas, que cintilavam intensamente, mas com um brilho que parecia enigmático, quase como se fossem sentinelas de um segredo que deveria permanecer oculto. Com o passar dos dias, uma mudança sutil permeou o ar e as conversas se tornaram nervosas. O riso contido carregava uma tensão estranha. Aqueles que se atreveram a explorar os bosques que se estendiam além da cidade começaram a relatar sons peculiares. Ecos de risadas distantes, murmúrios que se entrelaçavam com o vento e sombras que pareciam se afastar antes que suas formas pudessem ser discernidas. Um sentimento de paranoia lentamente se infiltrava nas mentes dos moradores, injetando uma dose de inquietação nas suas noites. O crepúsculo agora era visto com desconfiança, quem sabia o que poderia ser revelado sob o manto da escuridão. O silêncio se tornava pesado, e o tic-tac dos relógios pareciam ecoar apenas para lembrar que em algum lugar o tempo ainda avançava. A cada nova lua, eu sentia minha sanidade se esvair com uma intensidade palpável. As conversas se transformaram em cochichos sobre avistamentos de seres vagos e amorfos que dançavam nas bordas da percepção, e a dúvida começou a se enraizar em minha mente. Não era apenas uma sensação de que algo estava errado, era a certeza de que a própria realidade estava se desgastando, como uma fina camada de papel deixada exposta ao tempo. Eu me encontrava frequentemente perguntando se realmente havia algo nas sombras ou se eram apenas extensões da minha própria paranoia. Então, à noite, quando as luzes piscavam como um lamento desesperado, eu escutava os ecos de outros mundos, uma música estranha que parecia hipnotizar e como se cada nota estivesse elogiando a escuridão que invadia minha alma. E então, numa noite particularmente densa, quando as estrelas pareciam ocultas por um manto de vapor, senti a presença. Foi uma súbita sensação de ser observado. Não era apenas visual, mas uma percepção primal, como se um ser, não concebido por nossa limitada compreensão, estivesse ali ao meu redor, moldando o espaço e o tempo de uma maneira que desafiava a lógica. Os sons se transformaram em um rugido interminável e formas indistintas começaram a dançar no canto do meu olho, apenas para desaparecer novamente. Era como se o próprio pano da realidade estivesse rasgando e repuxando, revelando um abismo de pesadelos cósmicos, onde as leis da física se curvavam e se retorciam. Eu entendi então que, de alguma forma, esses seres observavam nossas falhas e fraquezas, rindo-se de nossas existências sem sentido, e o horror de saber sobre suas sombrias intenções começou a consumir minha mente. Quando o dia finalmente chegou, trazendo consigo uma luz fraca e pálida, percebi que nada realmente mudara. O ambiente estava envolto em uma calma inquietante, como se a cidade tivesse sido submersa em um oceano de apatia. Soube que os sussurros e os murmúrios não eram apenas ecos na escuridão, mas sim algo que sempre estivera ali à espreita, esperando o momento certo para ser revelado. E eu estava irremediavelmente mudado. As perguntas permaneciam sem resposta, e uma matizada consciência de que a essência da realidade era algo muito mais maleável e cruel do que qualquer um poderia imaginar se instilava em minha alma. E assim, a relação entre a cidade e suas sombras permanece inalterada na penumbra dos eventos inexplicáveis. Sou apenas um testemunha, mas o que faço com essa informação? Para onde me voltar? Convido você a se aprofundar nas histórias ocultas de Eldridge. Quem sabe você não venha a descobrir que a linha entre o mito e a terrível verdade é mais tênue do que se poderia imaginar. Sinceramente, você gostaria de saber a verdade por trás do que se esconde nas sombras.